E eu trouxe essa frase do Charles Adige, que é um educador francês, que ele trata um dos maiores especialistas sobre avaliação educacional do mundo e que eu achei interessante quando eu li, né, pesquisando, estudando para essa formação, que ele fala: a avaliação não é tudo, não deve ser o todo, nem na escola, nem fora dela. E se o frenesi avaliativo se apoderar dos espíritos, absorver e destruir as práticas, paralisar a imaginação, desencorajar o desejo da descoberta, então a patologia espreita-nos e a falta de perspectivas também. Mas se a avaliação não é tudo, também não é o nada. É até uma coisa demasiado importante para entregar aos avaliadores, ou seja, ele não desconsidera a importância da avaliação, mas ele também não coloca o monte como a principal etapa, a principal tarefa nossa enquanto professor, enquanto formadores, na nossa prática pedagógica. Então, é a partir dessa perspectiva que a gente vai trabalhar. A avaliação é importante, mas ela não é e nem deve ser tudo. Né? Então, vamos lá. A avaliação está presente em todas as atividades do domínio humano, né? Então, a gente está sempre avaliando todas as profissões, todas as ações humanas ao longo da história. Elas têm um viés de avaliação, seja durante, seja depois, avaliações que outros fazem, enfim, é um tema constante em todas as etapas, em todas as esferas das atividades humanas. A gente tem a avaliação informal, né, que é essa que a gente faz olhando, dando opinião, avaliando conforme as nossas perspectivas, conforme a nossa formação, a nossa cultura. Então, a gente tem essa avaliação chamada de impressionista, né, com base na impressão. A avaliação formal, essa já é mais sistematizada, é a que a gente faz na escola, que as outras áreas fazem, né? Então, você tem um método, você sistematiza um processo avaliativo para, durante o processo ou ao final do processo, obter-se um resultado e, a partir desse resultado, fazer as transformações e as modificações necessárias, né? Avaliar também estabelece competitividade, ela classifica, ela compare e ela pune, né? Então, ela tem essas características ao final do seu processo avaliativo, que é dizer, olha, esse é melhor que aquele, esse está em primeiro lugar em relação àquele. Ela faz comparações entre objetos, né? Eu avalio esse objeto e eu comparo esse objeto para poder dizer quem é melhor, quem saiu bem, enfim. E ela, finalmente, texto educacional, pedagógico, a punição se dá através da reprovação, da nota vermelha e de outros mecanismos que a gente realiza no processo de ensino-aprendizagem nas escolas, né? E ela determina também valor ao mérito para determinado objeto, né? Se é bom ou ruim, se mereceu ou não mereceu, enfim. A avaliação é uma etapa importante que está presente em todas as atividades humanas, com método, sem método, estabelecendo ou não competitividade e definindo mérito ou valor ao objeto analisado, ao objeto que se colocou para ser avaliado ou ele foi avaliado, né? No contexto educacional, a avaliação ela tem como objetivo emitir um julgamento baseado em critérios. A gente não avalia um aluno na nossa impressão, né? Lembra do que eu falei anteriormente? Ela tem que ter método, ela tem que ter critério, ela tem que estar baseada e assentada em critérios bastante estabelecidos, né? A gente não julga um aluno porque não foi com a cara. A gente tem que ter, por se tratar de uma atividade que envolve uma série de questões, a gente tem que ter critérios e métodos, né? E essa avaliação no contexto educacional, ela acarreta consequências de aprovação ou reprovação. Eu coloquei essas consequências, eu sei que a gente está num contexto em que a gente evita, e eu acho que essa deve ser o mote, né, e o objetivo nosso, que é evitar ao máximo a reprovação, para garantir, enfim, uma série de questões de fluxo, para garantir que esse aluno não se desestimule, não abandone a escola, ainda
no imaginário coletivo da sociedade, dos professores, dos sistemas com S, dos sistemas educacionais ainda, uma sanha por reprovação dos alunos, né? Então a gente tem que ter em mente quais são as consequências dessa avaliação e principalmente quando essa consequência ela for a reprovação, né? No contexto educacional, né, a gente tem alguns tipos de avaliação, que é a avaliação interna, que é aquela realizada pela própria escola e o professor ao longo do ano letivo, são as avaliações, atividades, trabalho, tudo isso que a escola faz junto com o seu aluno, junto com os seus pares, enfim. E a gente tem também a avaliação externa, né, que ela é organizada por instituições externas à escola. No caso, a gente tem organismos que realizam essas avaliações externas, que é o próprio governo, as suas secretarias ou seus institutos, no caso o INEP, e também organismos internacionais. Aqui a gente vai tratar da OCDE, que organiza e realiza o PISA. Essas avaliações externas, elas se caracterizam por ser em larga escala. O que é isso? Ela abarca toda uma rede cujo objetivo é coletar dados de um grande número de estudantes. Para quê? Para testar. Para aferir o quê? Para aferir como que está esse processo de aprendizagem daquela determinada rede. No Brasil, a gente teve, a partir da década de 90, com uma série de mudanças políticas, a introdução de uma visão de gestão na administração pública, a introdução de avaliações nos sistemas educacionais. São políticas que foram gestadas na década de 70, 80, principalmente instituições como o Banco Mundial, que vão trazer essas concepções de uma educação focalizada, ou seja, atuar em determinados problemas pontuais da sociedade, né? E para eu poder gestar e construir essas políticas, eu preciso, então, elaborar processos avaliativos em rede, para eu conseguir saber onde, como e de que forma os professores estão ensinando. Né? E para isso eu preciso ter um currículo unificado, para isso eu preciso elaborar essas avaliações em larga escala, para eu construir uma série de políticas em torno desse processo. Então, com a reforma do Estado brasileiro a partir da década de 90, né, com a abertura econômica, fim da ditadura, os governos da nova democracia, como assim ficou chamado, as avaliações de redes de ensino, elas passaram a ter foco no desempenho desses alunos em provas padronizadas, né, que são provas orientadas com um objetivo bastante específico e definidas a partir de uma organização, no caso uma secretaria, no caso um instituto, ou mesmo a OCDE que vai definir esse tipo de coisa, esse tipo de avaliação, tendo como objetivo saber o que esse aluno está aprendendo, como esse aluno aprende, e construir ao longo do tempo índices que possam ser verificados e comparados, né? Então, a avaliação é um instrumento de gestão em um contexto de reformas do Estado. O objetivo, portanto, é obter informações dos alunos, das redes e como estes alunos estão aprendendo e como as redes estão ensinando. Então, as avaliações em larga escala, elas surgem no Brasil, embora ela já tenha sido, já esteja, né, nos Estados Unidos e na Europa, em outros estados, já tinha vindo acontecendo desde a década de 80, mas no Brasil, a primeira avaliação nacional, né, a primeira grande avaliação na larga escala vai ser o SAEB, né, que está vigente desde 88, lá se vão 33 anos, mas ele foi institucionalizado apenas em 94. Essa primeira prova ela foi uma prova que abarcou algumas escolas, algumas redes, ela foi mais um ensaio para entender como que se dava esse processo de aplicação de provas em larga escala, né? E a gente teve aí depois o SAEB passa a ser composto por avaliações como a NEB, a ANRESC
e o ano a partir de 2013, né? O que é a ANEB, né? A gente faz essas avaliações, só que vem com outros nomes, principalmente a ANRESC, que passa, ela se chama Prova Brasil, né? O que é a ANEB? É uma avaliação nacional da educação básica, ela é bianual, ela é por amostragem, ou seja, tem um sorteio de determinadas escolas, grupos de alunos que vão realizar essa avaliação, né? Os alunos do quinto ano e do nono do ensino fundamental e os alunos da terceira série do ensino médio, redes públicas e privadas, e a disciplina avaliada é língua portuguesa, leitura e matemática. A ANRESC, ou Prova Brasil, né, é uma avaliação nacional do rendimento escolar. Ela também acontece de 2 em 2 anos. Ela é realizada censitariamente, ou seja, todos os alunos que estão no quinto ano e nono realizam essa avaliação. Ela avalia língua portuguesa, leitura e matemática. E a gente tem o ANA, né, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, anual, censitária, todos os alunos realizam essa avaliação. Apenas em salas multisseriadas você tem aplicação por amostragem, né? E ela avalia terceira série do EFAI, e ela vai focar no quê? Na alfabetização desses estudantes. Então, essas são as avaliações realizadas na esfera federal, conduzida pelo INEP e aplicada em todo o Brasil. O que é o IDEB, né? O IDEB ele junta todos esses dados e acrescenta mais um indicador, que é o fluxo, né? E cria, então, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Ele foi criado em 2007, é recente. É um índice que combina informações de fluxo e desempenho dos estudantes da ANRESC e da Prova Brasil. Ela estabelece metas, né? Então, a diferença entre os resultados das provas com o IDEB é que o IDEB ele estabelece metas, né? Então, com base no que eu já alcancei, com base numa série de contas matemáticas e valores estatísticos, cada escola tem uma meta a ser alcançada diante da sua realidade social, do Estado, questões de verba, enfim, tem uma série de variáveis que esse índice se considera para estabelecer metas, né? Esse ano, 2021, é quando finaliza, portanto, as metas do IDEB para o Brasil. Isso aí depois a Patrícia e a Juscelene vão falar melhor no vídeo. Então, a gente tem uma discussão no Congresso Nacional da continuidade ou não desse índice. As discussões sobre o SAEB, sobre o IDEB, estão sendo realizadas no MEC e no INEP, né? Aqui no estado de São Paulo, eu coloquei isso a título de informação, mas vocês já estão careca de saber do SARESP, né? Que é o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, que avalia o ensino fundamental ou ensino médio, e a gente também tem o nosso índice, que é o IDESP, que se baseia no índice, que tem uma metodologia muito parecida com o IDEB. Né? E aí tem também o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. É um estudo comparativo internacional realizado a cada 3 anos pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Ela oferece informações sobre o desempenho dos estudantes na faixa etária até os 15 anos. Ela vincula dados sobre o background dos estudantes, que é tudo aquilo que ele adquiriu, né, todo o estofo de conhecimento e as atitudes desse aluno em relação à aprendizagem, em relação à vida. Então, é uma prova que considera diversos aspectos, não só aspectos relacionados ao que o aluno aprende na escola, né? Então, se considera outras questões além do próprio conteúdo que a escola tem que oferece para esses estudantes. Ela também acontece, cada ano em que ela é realizada, é considerada uma disciplina, ciências, linguagem e matemática.
ela vai permitir que os países avaliem o conhecimento e as habilidades dos estudantes comparando com outros países para que se construa políticas públicas visando a qualidade e a equidade desses resultados. Infelizmente, o Brasil ele performa sempre nas últimas posições, né, comparado com outros países. Aí a gente tem que considerar uma série de questões históricas, sociais, de inclusão desses estudantes brasileiros, a questão da renda, né, que é importante a gente considerar que o rendimento desses estudantes está atrelado à renda da sua família, né, e ao acesso que essa criança, esse jovem tem ao conhecimento se dá através da renda e principalmente da formação dos pais. Né? Qual é a formação que os pais estudantes vão ter, qual é o estofo social que esse Estado garante para essa família, enfim, e com base nesses resultados se constrói, ou melhor, deveria, né, se construir políticas públicas visando a qualidade e a equidade, a igualdade dos resultados de aprendizagem. A avaliação, assim como todas as nossas, os temas da educação, elas não passam também desapercebido de críticas e tensões que envolvem esse processo no âmbito escolar, né? Então a gente tem a avaliação, ela sofre críticas por ela induzir o currículo, né? Por se construir currículos educacionais, pensando exclusivamente para as avaliações. Então, eu olho com uma avaliação, então eu construo um currículo com base nessa avaliação. Então, eu estou induzindo a construção do currículo. E aqui pense em currículo, não só esse documento que a gente tem que seguir na escola, mas é aquele currículo oculto, são as práticas educacionais, é o conteúdo que aquele professor vai dar, olhando para uma avaliação, seja o vestibular, seja o próprio Saresp, seja as avaliações, seja qualquer outra avaliação que porventura a gente esteja trabalhando. As avaliações sofrem também críticas por ela reduzir esse currículo, aqui no caso, reduzir principalmente as disciplinas que são avaliadas, língua portuguesa e matemática, aquela velha discussão sobre as outras disciplinas, as outras áreas têm que ajudar a língua portuguesa e matemática, porque a gente precisa fazer com que esses alunos interpretem melhor e também consiga fazer contas e os cálculos que se pedem nessas avaliações externas, desconsiderando a complexidade do currículo, a complexidade inerente às outras disciplinas, por exemplo, história, que é a minha área de formação, tem complexidades que é inerente à disciplina. Em geografia, a mesma coisa, em filosofia, a mesma coisa, em química, física, a mesma coisa. Então, essas avaliações, elas tendem, de uma forma direta, objetiva e até mesmo orientada, e muitas vezes subjetiva, reduzir esse currículo, né? Outra tensão, né, outra crítica que se dá dessas avaliações é que elas criam tensões entre padrões universais e padrões locais. Primeiro, com a construção de currículos visando ou uma base, no caso da BNCC, partindo do pressuposto de que o conhecimento ele é universal, logo ele deve ser o mesmo para todas as realidades, né? E como as avaliações elas são construídas em torno de matrizes que são universais, em torno de currículos que são universais, então há esse choque, há essas que são questões que se estabelecem principalmente em escolas ou em localidades, cujo objetivo difere de um aluno ou de uma criança de uma realidade, por exemplo, urbana, rural, né? Então, são questões que também estão em voga nas discussões sobre as avaliações em larga escala, né? E a utilização das provas padronizadas como condições para realizar comparações. Ah, a minha escola foi melhor que a sua, o meu estado é melhor que o seu, a minha rede é melhor que a sua. Então, se cria essas padronizações para que se compare, né? Só que quando você compara, você está comparando apenas os resultados, mas desconsidera as outras questões que envolvem o processo avaliativo e principalmente o processo de ensino-aprendizado que cada escola, cada rede, cada diretoria, cada sistema oferece aos seus estudantes. Então, essa comparação
ela acaba ficando um pouco vazia quando você não leva em considerações esses aspectos. Ou então aquela ideia de que a rede pública é pior que a rede privada, né? Aquela ideia de que... mas aí quando você vai pegar os dados, e aí um uso interessante das avaliações é que quando você vai analisar os microdados ou mesmo os macrodados em relação às avaliações, você vai ver que os alunos de ambas as redes estão muito próximos. Então, são comparações que a gente tem que tomar cuidado como faz e de que forma se faz. A finalidade das avaliações externas, ela tem que ser diferente das avaliações externas. A avaliação interna, ela tem que olhar para o aluno, aquele momento, para aquele processo que somente o professor vai conseguir. Somente o professor vai conseguir ter esse olhar. Já avaliações externas, não, ela tem um olhar diferente, ela tem que ter uma finalidade diferente das avaliações externas. Outra questão que a gente que tem que ser colocada, e eu acho que é uma das principais, é saber se as escolas estão preparadas para exercer esse accountability, ou seja, essa responsabilização. A partir do momento em que sai o resultado, em que eu vejo que eu não atingi esse índice, por exemplo, estabelece o desânimo, procura-se de forma indireta ou direta os resultados por essa responsabilização. Será que, enquanto profissionais da educação, estamos preparados para isso? Será que sabemos exercer essa responsabilização? Será que os gestores sabem fazer o feedback, sabem dar esse retorno, apontar onde foi feito? Será que os coordenadores, vocês, coordenadores, sabem fazer essa responsabilização? Temos as condições materiais de assumir essa responsabilidade? Então, são questões que a gente tem que levar em consideração quando se trata de avaliações externas e, principalmente, quando saem os resultados e esses resultados não são favoráveis diante daquilo que se espera, né? Outra coisa, pouca clareza sobre o que está sendo avaliado, sobre o que está sendo pedido, sobre o que esses estudantes estão respondendo. Os boletins não são tão claros, os resultados parecem números aleatórios, né? Não é à toa que as meninas vão falar sobre isso, e não é à toa que tem uma formação específica oferecida pela DE com esse propósito, né? Os boletins não são tão claros, a gente não consegue entender direito, será que eu fui bem, será que eu fui mal, aqueles índices, aquelas setinhas para cima, para baixo, eu estou comparando com o quê? Eu estou partindo do pressuposto de que eu melhorei ou piorei com base no quê? Então, são sempre questões que envolvem a transparência dessas avaliações, né? Então, isso tem que ser considerado também na hora de fazer essas avaliações e observar o que está sendo colocado e cobrado nesses momentos. E também outra tensão é a própria controvérsia em torno do IDEB, desse índice, né? Como se construiu esse índice, qual o objetivo prático, político, que se vislumbra com esses índices. Então, o próprio IDEB é um índice cercado de críticas, é um próprio índice, é um indicador que diz muita coisa, mas ao mesmo tempo não diz muita coisa. Enfim, são tensões que a gente tem que considerar na hora de trabalhar e de discutir sobre avaliações, né? Mas, ao mesmo tempo, diante de tudo que eu falei, as avaliações ela têm sua validade. Ela traz uma série de elementos, né, que podem e devem ser utilizados tanto pelo professor quanto pela gestão na hora de olhar aquela escola, né? Então, a avaliação ela vai possibilitar um apoio aos professores, por exemplo, no que se refere à melhoria da sua própria prática de ensino. Como que eu estou ensinando? Como que eu estou conduzindo o meu processo, a minha metodologia na sala de aula? Será que essa resposta que aquele aluno não respondeu adequadamente ou que um grupo, muitos alunos responderam errado, não é porque o meu método está um pouco equivocado ou eu devesse me expressar de uma outra forma, enfim. Aí eu trouxe para vocês um resultado de uma pesquisa, que é a pesquisa Thales. Eu não sei se vocês já responderam, é uma avaliação não focada nos alunos, mas focada no ambiente de aprendizado proposta também pela OCDE,
né? E aqui quem organiza e aplica é o INEP, né? Então, é uma avaliação que se faz com professores e gestores educacionais, na qual 53% dos professores do ensino fundamental e 46% dos professores do ensino médio que responderam à pesquisa Thales disseram que as avaliações externas têm ajudado na melhoria do processo de ensino-aprendizagem. É um dado que a gente tem que considerar, né? Já que 53 dos professores do ensino dos anos finais e 46, embora não seja a maioria do ensino médio, responderam que ajuda, então isso tem que ser, esse olhar para as avaliações tem que ter uma visão sobre as avaliações, né? Sobre as avaliações, sobre a sua prática, sobre como que eu ensino, sobre como que se aprende. Então, as avaliações, elas dão uma série de dicas, de pistas, elas auxiliam na preparação, enfim, na preparação das aulas, na preparação em como olhar esse currículo, enfim. Ela também vai apoiar os gestores, né, apoio à gestão escolar, no sentido de, olha, nosso resultado está ruim em determinada área da matemática, por exemplo. Então, vamos dar um gás nessa. É o que a gente já faz, né? É o que o núcleo, a secretaria já orienta, já conduz, né, em relação aos resultados, né? Então, ó, a gente precisa focar em leitura e interpretação de texto, a gente precisa focar, por exemplo, se for os anos iniciais, em vocabulário, em aquisição de linguagens, enfim. A gente tem uma série de possibilidades que os resultados das avaliações externas dá e que a gente pode utilizar nas salas de aula e na gestão das escolas. E, por fim, o apoio ao planejamento curricular, né? Como que, com base nesses resultados educacionais, eu conduzo o meu planejamento de aula com base no currículo, considerando os resultados que eu obtive nesses testes em larga escala. Aqui a bibliografia que a gente utilizou, né, que eu utilizei nesse primeiro momento. Enfim, pessoal, a avaliação, então, vocês perceberam que ela é bastante complexa, que ela envolve uma série de questões, que ela não é uma coisa fechada, você vai ter uma série de embates teóricos e uma série de outras questões que envolvem o processo de avaliar, né? E isso precisa estar sempre no contexto escolar como uma das principais pautas, seja no TPC, seja na rodinha do café, seja no corredor, seja em reuniões da diretoria de ensino, em reuniões das escolas. Então, sempre considerar esses aspectos no processo de ensino-aprendizagem das avaliações. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Olá, professores coordenadores. Eu sou a Patrícia, PCNP de Matemática, e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o IDEB para apoiar o trabalho de vocês na escola, junto aos professores. Olá, eu sou a Juscelene, PCNP de Matemática. Espero que essa formação, né, contribua com a prática de vocês na escola. O objetivo dessa formação, então, é como analisar os resultados da escola em relação ao IDEB e como potencializar o trabalho junto aos professores, no que se refere às ações e desempenho dos alunos na avaliação do SAEB, e como entender e melhorar a questão do fluxo. O percurso formativo que trataremos aqui são os indicadores, mostraremos quais são os indicadores que compõem o IDEB, onde que encontramos os resultados, como é feito o cálculo do IDEB, entendendo sobre o SAEB, a avaliação do SAEB, as matrizes e escalas de proficiência do SAEB, o que costuma ser contemplado nas provas de língua portuguesa e de matemática, entendendo sobre o fluxo, um estudo de caso e as habilidades do currículo paulista versus os níveis de proficiência do SAEB, um tópico que foi muito pedido pelas escolas, e o simulador.
Antes da gente entender, né, o IDEB, como calcula o IDEB, vamos entender quais são os indicadores que compõem o IDEB. Então, os resultados de aprendizagem dos estudantes, que são apurados pela prova SAEB, esse é um indicador, né, juntamente com as taxas de aprovação, que foram apuradas pelo censo escolar. Então, juntos, eles compõem o resultado do IDEB. Então, onde que encontramos esses resultados? Dentro do site do INEP, existem duas possibilidades aí de busca. Então, uma delas é esse link, onde a gente consegue informações a nível de país, de estado, de município, de escola, né? Mas são resultados mais gerais. Então, quando eu seleciono, né, o município, Piracicaba, a rede estadual, e deixo o ano série aí todos, né? Então, eu tenho aí uma visão geral da diretoria de Piracicaba. Vejam que aí aparecem 3 abinhas, são as etapas, então, de ensino. Então, do 5º ano até o 5º ano, do 9º ano e da 3ª série de ensino médio. Lembrando que esses resultados se referem à etapa do ensino. Nós temos aí o IDEB observado desde 2005 a 2019, as metas projetadas, então aí 2021 a gente tem essa meta, porém com a pandemia, né, e com esse cenário que a gente está vivendo, esse resultado, essa meta, né, vai ser alterada. Então, é um outro link do INEP, onde eu tenho informações mais específicas, né, mais detalhadas da escola, tá? Então, quando eu entro nesse link, eu tenho aí o IDEB por escola, onde eu tenho essa visão, né? Então, eu posso aí localizar a escola pelo código ou por área de interesse, tá? Nós entramos aí com os dados de uma escola específica, que a gente tomou cuidado de não mostrar, tá? Mas só para a gente entender esse percurso. Quando eu entro nessa escola específica, eu tenho todas essas informações que eu posso buscar para essa escola. Então, a complexidade da gestão escolar dessa escola, a prática pedagógica inclusiva dessa escola, a infraestrutura básica, os espaços de aprendizagens e equipamentos, a organização, participação no SAEB. E aí, então, aqui nós vamos olhar para o IDEB dessa escola. Quando eu entro, então, no IDEB da escola, e nesse caso aí ele me apresenta o quadro dos anos finais do ensino fundamental. Nesse quadro, então, eu tenho a taxa de aprovação dessa etapa de ensino, né, que é do 6º ao 9º ano, e o desempenho em matemática e língua portuguesa, tá? A proficiência média e a proficiência padronizada. Essas colunas destacadas aí, o P, que é a taxa, né, de aprovação, e o N como sendo a média de proficiência. A gente pergunta, como que eu calculo o IDEB? Como que eles calculam esse resultado? Então, na verdade, é feito o produto entre a proficiência pela taxa de aprovação. O N é a média da proficiência em língua portuguesa e matemática, que eles padronizam, né, eles convertem para um indicador entre 0 e 10. E o P, ele é um indicador de rendimento baseado na taxa de aprovação da etapa de ensino. Mas quando nós pensamos na escola especificamente, né, o que olhar e por quê? Porque além do SAEB, nós temos outras avaliações. Essas avaliações, elas nos ajudam a diagnosticar as necessidades das nossas escolas, né, da nossa escola específica e dos nossos alunos, considerando os dados de que dispomos e os efeitos da pandemia. Para isso, a gente consegue planejar ações que favoreçam a aprendizagem dos estudantes e a continuidade de sua trajetória escolar com sucesso. Então, de todas essas avaliações, né, as avaliações internas, avaliações formativas, diagnósticas, né, nós temos também essa avaliação, então, do SAEB, que agora a gente, né, terá que olhar para isso e para poder direcionar nossas ações na escola. Então, entendendo um pouquinho do SAEB, da avaliação SAEB. Então, é um sistema de avaliação da educação básica, que ela é composta por um conjunto de avaliações externas em larga escala, que permite realizar um diagnóstico
da educação básica brasileira a nível nacional. Então, antes, né, quando a gente falava em SARESP, a gente conseguia ver a nível estadual. O SAEB, então, compõe o IDEB e ela dá uma visão a nível nacional. Então, por meio de testes e questionários, o SAEB tem o objetivo de refletir os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes e a proficiência obtida pelo SAEB, ela é convertida numa nota padronizada de 0 a 10 e junto ao fluxo é que compõe o IDEB. Tá? Tradicionalmente, né, então eles o foco em língua portuguesa é na leitura, em matemática é na resolução de problemas. Agora, nessa edição de 2019, foram avaliadas também como amostragem, né, ciências da natureza e ciências humanas do 9º ano, e as habilidades em língua portuguesa e matemática no 2º ano do ensino fundamental. Bom, os resultados do SAEB, o que permite? Né? Um diagnóstico da escola comparativamente a ela mesma nos anos anteriores e também em relação às outras escolas. Essa análise comparativa, ela apoia no planejamento de metas para a melhoria da aprendizagem e do fluxo escolar. Além disso, o SAEB possui um papel importante para análise, monitoramento e de definição de políticas públicas, tanto em âmbito federal como estadual. Já aquelas avaliações ADE, que é a avaliação diagnóstica, a AP, que é uma avaliação formativa, e também as avaliações internas, elas nos ajudam a diagnosticar as necessidades de cada estudante e sua evolução ao longo do tempo. Então, vejam, são propósitos diferentes de avaliações, né? Mas que permitem esse diagnóstico, esse monitoramento, né? Um parâmetro para que a gente possa redirecionar nossas ações. O SAEB traz 2 documentos aí, que são as matrizes e escalas de proficiência, que são documentos orientadores. No site do INEP, a gente encontra esses documentos, tá? Em matrizes e escalas, matrizes de referência de língua portuguesa e matemática. Então, quando a gente seleciona esse item, a gente tem aqui a matriz, tá? A gente vai falar um pouquinho desses 2 documentos, e as escalas de proficiência. Então, as matrizes de referência do SAEB, ela é um documento elaborado pelo INEP, que direciona a elaboração dos testes de língua portuguesa e de matemática. Ela é composta por descritores. As matrizes não englobam todo o currículo escolar, ela é apenas um recorte do que o estudante deve aprender. Não deve ser confundidos como estratégias de ensino, tá? Uma vez que precisa ser realizada de forma que possa ser medida. E a matriz ela não está ajustada à BNCC. Tá? Então, isso é importante destacar. O que costuma ser contemplado na prova de língua portuguesa? Como nós já falamos, né, o foco é na leitura, então procura-se verificar se os alunos são capazes de aprender o texto como construção de conhecimento em diferentes níveis de compreensão, análise e interpretação. Em matemática, o que costuma ser contemplado é a resolução de problemas, tá? E são consideradas capacidades como observação, estabelecimento de relações, comunicação de diferentes linguagens, argumentação e validação de processos. A prova estimula formas de raciocínio como intuição, indução, dedução e estimativa. Então, para a gente entender um pouquinho desses 2 documentos, que são as matrizes e as escalas, a gente trouxe aqui um print do documento, né, onde está aí o tópico e os descritores. Para cada tópico, então, tem os descritores. E aqui a escala, né, o sumário da escala. Então, lembrando que tanto a matriz como as escalas de proficiência, elas são trazidas tanto em língua portuguesa como em matemática, para o 5º ano, 9º ano e 3ª série do ensino médio. A escala de proficiência tem os níveis de proficiência e o intervalo onde esse nível se encontra e a descrição de cada nível. Para cada nível aí, o que o aluno sabe. Então, por exemplo, no nível 1, o que meu aluno sabe? O aluno que está dentro desse intervalo é o que ele sabe, e isso é muito importante para que a gente possa avançar os níveis, a gente
precisa buscar o que falta, né, para que ele possa avançar. Então, entendendo o fluxo, que é o outro indicador que compõe o IDEB. O fluxo é a taxa de aprovação, considera a reprovação e abandono também. Isso tudo é apurado pelo censo escolar. Então, aqui, a gente faz, então, um estudo de caso, né? Vamos pegar uma situação, uma escola específica, e vamos pensar nessa escola, na escola que eu atuo. Então, eu entro nos resultados dessa escola, o boletim, eu consigo o boletim da escola, clicando onde essa setinha mostra para mim, eu faço o download desse boletim, está colocado lá no site, nós tiramos aí o nome da escola, né? E aqui, então, eu tenho esse quadro, a taxa, né, de aprovação e a média de proficiência, tanto em matemática como em língua portuguesa. Nessa escola específica que eu estou observando, né, a taxa de aprovação foi de 97%. E a média de proficiência foi de 4,97. Então, o que isso significa, né? Quando eu faço o produto, então, dessa nota padronizada, 4,97, pela taxa de aprovação, eu obtenho 4,8. Então, esse 0,97, o que representa? Para que a gente possa entender de uma forma mais simples. A cada 100 alunos que eu tenho nesse etapa de ensino, 97 foram aprovados, tá? Os outros 3, né, se a gente for pensar de outra forma, a cada 100 alunos, 3 alunos foram reprovados. Então, o que são esses 3 alunos reprovados, né, a cada 100? Isso é algo que a gente pode perguntar. Então, se a meta aí a gente considerou que a meta seja 5, da escola para 2021. Então, aqui eu tenho os dados da escola, né? Então, língua portuguesa, 246,96 e matemática, 251,13. Né? Então, a combinação dessas duas notas me dá uma nota padronizada da escola de 4,97. Mas aí, para a gente entender em qual nível essa escola está, né? Ou melhor, o 9º ano dessa escola está. Então, quando eu olho para a língua portuguesa, esses alunos se encontram no nível 2 em língua portuguesa e em matemática no nível 3. Isso não quer dizer que eles estão melhores, que a régua aí ela é diferente. Então, nós pegamos aí um documento de 2017 para entender um pouquinho o que isso representa, tá? Então, o meu aluno lá, que está no nível 2 em língua portuguesa, dentro dessa medida que a escala nos mostra, o nível dele é insuficiente. Da mesma forma, em matemática, o nível 3 ainda ele é insuficiente, dentro desse referencial que a gente tem. Pensando no boletim da escola, a Juscelene apresentou para vocês o passo a passo de como encontrar esse boletim, o entendimento de qual nível a escola se encontra a partir do resultado que vocês encontram nesse boletim. Então, vamos pensar agora em analisar, né, esses dados, no nosso caso aqui, a nossa escola chamada Escola X, para a gente poder estar exemplificando esse estudo para vocês. O boletim analisado foi de 2019. Então, aqui nós apresentamos uma visão geral do boletim, daquilo que pode ser encontrado, das informações que vocês vão encontrar para poder estudar o boletim da escola. Então, essa é uma visão do todo, né, desse boletim. Agora, entrando no estudo detalhado do boletim, é que a gente tem a apresentação dos dados da escola, alguns indicadores contextuais. Encontramos também uma parte no boletim que fala da participação na avaliação. É muito importante estar atento a esse dado, que na nossa escola aqui de estudo, nós estamos estudando os dados do 9º ano, nós temos aqui que 75 alunos estavam presentes, né, participaram da avaliação, de um total de 93 alunos matriculados na escola, né, nos 9º anos.
Isso nos fornece uma taxa de participação de 80,65%. E por esse motivo, pela escola ter uma taxa de participação de 80% ou mais, é que ela teve os dados, né, os seus dados divulgados no boletim. É muito importante estar atento a isso. As escolas que têm uma taxa de participação inferior a 80%, elas não têm esses dados divulgados. Na nossa escola em estudo, trazendo alguns recortes do boletim, nós apresentamos aqui que em língua portuguesa, né, até já foi dito para vocês, o nível de proficiência é 2 da nossa escola, né, porque ela tem resultado 246,96. Mas esse gráfico que pertence ao boletim nos mostra o desempenho da escola historicamente. Então, nós temos aqui os dados de 2011, 2013, 2015. Temos que em 2017 a escola não teve os dados divulgados e que em 2019 esses dados foram novamente divulgados. Então, a escola consegue, a partir dessas informações, analisar suas ações de maneira histórica. O que foi feito durante esse período, quais as ações que foram desenvolvidas, que foram exitosas, aquelas que são necessárias reorganizar. Nós sabemos que há mudanças de aluno durante todo esse percurso, alterações no quadro dos professores, mas o que é importante, né, nesse momento é analisar a escola como um todo, a comunidade escolar, para a gente poder entender a necessidade específica de cada escola, né, para poder pensar na ação que vai estar possibilitando esse avanço nas aprendizagens. Do lado direito, aqui na cor azul, evolução, né, histórica em matemática. Então, nós também podemos analisar se a escola foi avançando, se houve queda durante todo esse percurso, para poder estar pensando nessas ações. Então, quando a gente chega mais próximo a esses dados, e a gente encontra, por exemplo, a distribuição percentual dos estudantes da escola por nível de proficiência, nesse momento a gente está falando de língua portuguesa, e especificamente do 9º ano, nós percebemos que 22% dos alunos estão no nível 2. Mas é importante a gente olhar essa distribuição em todos os níveis, né? Porque a gente não pode apenas estar olhando para o nível 2. O nível 2 é a média da escola, tá? Então, se vocês olharem, perceberem, nós temos 12,87% dos alunos no nível 0 e 20,52% dos alunos no nível 1. Então, também é importante esse olhar, né? Quem são os alunos que estão no nível 2, o que eles são capazes de entender dentro desse nível, mas eu preciso também pensar que eu tenho uma porcentagem significativa de alunos que ainda se encontram no nível 0 e no nível 1. E não podemos também deixar de pensar nos alunos que estão no nível 3, nível 4, porque nós temos alunos dentro dessa escala de nível de proficiência. Então, vamos pensar em atender todos, de maneira que todos consigam avançar dentro dos níveis de proficiência. Analisando o boletim, é muito importante que os professores entendam os níveis da escala e o que cada um desses níveis apresenta de habilidade para que, na hora do planejamento das aulas, seja feito a articulação. Então, o que os estudantes que se encontram no nível 0, 1 e 2 provavelmente são capazes, e além disso, pensar, se eu conheço os níveis de proficiência, como que eu posso estar pensando também no avanço das aprendizagens para além do nível 2? É importante que façam a leitura dos níveis, que entendam as habilidades pertencentes a cada nível e ter clareza de que pensar que os alunos que estão no nível 3, por exemplo, são capazes do conhecimento dessas habilidades e também das habilidades citadas anteriormente, nos níveis anteriores. Nós temos, então, para a língua portuguesa, nível 5, 6, 7, 8. Na língua portuguesa,
a escala vai até nível 8. Olhando agora para a distribuição percentual dos estudantes da escola por nível de proficiência em matemática, nossos alunos são do 9º ano, o que a gente observa é que a nossa escola encontra-se no nível 3, tendo 28,11% dos alunos nesse nível. Mas, se olharmos também para os níveis 0, 1 e 2, nós temos um valor muito significativo de alunos que se encontram ainda nesses níveis. Então, por exemplo, no nível 0, nós temos 16,23% de alunos nesse nível. No nível 1, nós temos 7,93%. E no nível 2, nós temos 20,24% de alunos dentro desse nível. Juntando esses 3 níveis, a gente tem um valor alto de alunos. Então, é preciso olhar para esses níveis, entender de fato quais são as dificuldades dos alunos que estão nesses níveis e o que de fato eles conseguiram aprender, pensando no movimento de avanço de quem está no 0 evoluir, quem está no nível 1 também evoluir, no 2, no 3 e assim por diante. O importante de tudo é que a gente entenda quem são esses alunos, que a gente entenda como estar planejando essas aulas para que a gente consiga diminuir essas dificuldades e aos poucos ir avançando dentro dos níveis da escala. Novamente, os estudantes que se encontram aqui nos níveis 0, 1, 2 e 3, o que provavelmente eles são capazes. Então, fazer uma leitura detalhada dos níveis para conhecer o que cada um desses níveis está apresentando como essencial. E também conhecer os níveis de proficiência para que haja o avanço além do nível 3. Então, nós temos na matemática nível 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos apresentar uma possibilidade de estudo, deixando claro que não é para que vocês pensem que isso é um padrão. Foi uma maneira que nós encontramos de estar estudando as habilidades do currículo paulista, relacionadas com os níveis de proficiência da escala SAEB, no nosso caso, para o 9º ano. Nós não vamos comparar habilidades em momento algum, mas sim vamos olhar diante das habilidades do currículo paulista, que a gente tem para esse ano, as habilidades essenciais, como, ao planejar a minha aula, eu consigo fazer essa relação com os níveis de proficiência, pensando nas habilidades que podem ser suporte para essas aprendizagens no 9º ano. Nós temos aqui, então, a escala de matemática do 5º, do 9º e da 3ª série do ensino médio. No nosso estudo, a nossa escola X, ela encontra-se no nível 3 de proficiência em matemática, tá? Aqui é o nível da escola. Só lembrando o resultado da escola 251,3. Então, vamos analisar nível por nível dessa escala de proficiência de matemática do 9º ano. É um exemplo do 9º ano, mas a gente não pode esquecer que esses níveis, eles estão contemplando um ciclo. Então, o aluno do 9º ano faz a avaliação, mas eu preciso pensar no percurso escolar desse aluno, que ele conseguiu aprender durante esse percurso todo. Então, nosso propósito agora é, ao mesmo tempo que eu estudo a escala, que eu entendo os níveis de proficiência dessa escala, eu consiga pensar na minha aula que está sendo planejada a partir das habilidades essenciais do currículo. Então, olhando o nível 1 aqui de matemática, quando eu olho essa habilidade, reconhecer o maior ou menor número em uma coleção de números racionais representados na forma decimal. Eu li a habilidade que está no nível 1, eu sei que na minha escola eu tenho alunos no nível 1 e também tenho alunos no nível 0. Então, provavelmente, os meus alunos do nível 1 são capazes de reconhecer o maior ou menor número em uma coleção de números racionais, mas pode ser que o aluno que está no nível 0 não consiga. Então, é o movimento de pensar em todos, de não deixar nenhum para trás. Quando eu vou olhar as minhas habilidades essenciais do currículo paulista para planejamento da minha aula, eu penso, eu consigo contemplar essa habilidade da escala de proficiência para levantamento de conhecimentos prévios,
Como eu posso estar pensando no planejamento da minha aula? Então, trazendo alguns recortes das habilidades essenciais do currículo paulista, a gente mostra como possibilidade a habilidade 8 do 6º ano. Essa habilidade está como habilidade essencial no 9º ano. Então, reconhecer que os números racionais positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas representações, passando de uma representação para outra e relacioná-los a pontos na reta numérica. A gente pode pensar, mas essa habilidade do currículo paulista é mais abrangente, certamente. Mas é esse o movimento que a gente tem que fazer mesmo. Pensando na habilidade que eu tenho que trabalhar com o meu aluno do 9º ano, em qual momento eu posso fazer o resgate dessa que está no nível 1 da escala? Ainda no primeiro bimestre, nós também encontramos a habilidade 2 do 9º ano. Observamos novamente que essa habilidade, ela tem um nível de complexidade muito maior do que a habilidade que a gente está falando aqui no nível 1 da escala de proficiência. E é exatamente esse o movimento que a gente precisa pensar. Se o meu aluno do nível 1 consegue reconhecer o maior ou menor número em uma coleção de números racionais, representados na forma decimal, ele vai conseguir obter conhecimento que esteja relacionado à habilidade do 9º ano. E meu aluno do nível 0, que não reconhece o maior ou menor número em uma coleção de números, o levantamento desses conhecimentos prévios vai estar auxiliando no planejamento da sua aula. A habilidade que também pode ser tratada está no 2º bimestre, e a habilidade 12 do 7º ano, resolver e elaborar situações-problema que envolvam as operações com números racionais. Outra habilidade no 4º bimestre, a habilidade 4 do 8º ano, resolver e elaborar situações-problema envolvendo o cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. É bom a gente perceber também que todo esse trabalho ele vai ser distribuído ao longo do ano. Então, eu estudo a escala, eu estudo as habilidades do currículo paulista e vou vendo em qual momento do ano eu posso estar fazendo essas relações, né? Esse levantamento dos conhecimentos prévios para que eu possa pensar na recuperação e no aprofundamento. Pensando para essa outra habilidade do nível 1, interpretar dados apresentados em tabela e gráfico de colunas. Então, nós temos aqui duas habilidades do currículo que se encontram no 3º bimestre, as duas do 9º ano. Então, nós temos a habilidade 22 e a 23. A habilidade 22 fala escolher e construir o gráfico mais adequado, colunas, setores, linhas, com ou sem o uso de planilhas eletrônicas para apresentar um determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central. E a 23, planejar e executar pesquisa amostral, envolvendo o tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de relatório contendo avaliação de medidas de tendência central e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos com o apoio de planilhas eletrônicas. Novamente, destacamos que as habilidades do currículo paulista são mais abrangentes. Podemos pensar em algum momento como que eu posso trazer para a minha aula a habilidade que estava lá no nível 1, para que a gente possa estar entendendo as dificuldades e até mesmo aquilo que o aluno já conseguiu entender. Habilidade movimento foi esse. Nós fizemos esse percurso até o nível 4. Não que vocês precisam parar no nível 4, não é isso. Nós fizemos o estudo até o nível 4 para mostrar o avanço nível por nível, né, dessa escola. A nossa escola tinha maior concentração de alunos no nível 3, para que a gente consiga, aos poucos, ir avançando nesses níveis até chegar ao nível 4. Claro que não paramos por aí, porque precisamos pensar nos alunos que estão no nível 4, como eles podem avançar do nível 5, 6 e assim por diante. Olhando essas habilidades que estão aqui no nível 2, nós fomos fazendo um movimento de encontrar no currículo paulista em qual momento essas habilidades poderiam estar sendo relacionadas com o conteúdo dado no 9º ano. Então, nós trazemos aqui mais duas habilidades no primeiro bimestre, e que, se vocês perceberem, são as mesmas habilidades que sugerimos lá no nível 1,
nós temos a possibilidade de estar trabalhando essa habilidade e passando, por exemplo, do nível 1 para o 2, mudando o nível de complexidade, né, fazendo um estudo detalhado dessa habilidade e desses níveis. Novamente, a habilidade do 7º ano, também trazendo aí habilidade para tentar relacionar esses conteúdos, ainda para a habilidade do nível 2, também fizemos o mesmo movimento, onde a gente pode encontrar uma habilidade durante o ano, que a gente pode estar considerando esses conhecimentos. Passando agora para o nível 3, essa habilidade de reconhecer o ângulo de giro que representa a mudança de direção na movimentação de pessoas e objetos, né? Um ponto de atenção, nós apresentamos aqui essa habilidade do primeiro bimestre, reconhecer as condições necessárias e suficientes para que 2 triângulos sejam semelhantes. Eu posso pensar, nossa, mas essa habilidade é muito além, né, do que essa que está no nível 3. Exato. Mas pensando no meu aluno que está no nível 3, ele consegue reconhecer o ângulo de giro. Mas e meu aluno do nível 2? E meu aluno do nível 1? E o do nível 0? Eles sabem, no mínimo, reconhecer o ângulo de giro? Pela escala, esse reconhecimento é para os alunos que estão no nível 3. Então, quando eu for trabalhar a minha habilidade lá no 9º ano, que necessita de conhecimentos, né, para que haja reconhecimento das condições necessárias para que os 2 triângulos sejam semelhantes, como que eu posso estar voltando um pouco no sentido de conhecimento prévio para que todo esse movimento auxilie na aprendizagem da habilidade do bimestre? Temos aqui mais outra habilidade, a 24, que são sugestões. E vocês podem estar estudando, tudo depende da turma que vocês dão aula, da necessidade de cada turma. Vocês conhecem a aprendizagem dos alunos. E nós colocamos aqui algumas habilidades que estudamos e trouxemos como exemplo. Mudando um pouquinho para a habilidade, né, reconhecer a planificação de um sólido simples, dado através de um desenho em perspectiva, ainda do nível 3, nós apresentamos essa habilidade do 4º bimestre do 9º ano, para que seja feito esse estudo. Continuando no nível 3, nós vamos passar por cada uma dessas habilidades, apresentando as possibilidades de estudo dessas habilidades, para que haja um planejamento da aula pensando em todos os alunos nos diferentes níveis de proficiência. Nós temos a habilidade do 1º bimestre, nós temos do 2º bimestre, 4º bimestre, passando agora para outra habilidade do nível 3 da escala de proficiência. Então, todo esse percurso é importante para conhecimento dessas habilidades, conhecimento dos níveis. Então, todo o movimento foi feito estudando mesmo os materiais que nós temos. Então, aqui na habilidade de resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais, representados por números inteiros, nós temos habilidades no 1º bimestre, que tratam das questões de proporcionalidade. Nós temos a habilidade do 9º ano, também no 1º bimestre, temos no 3º bimestre, ainda no nível 3, quando a gente vai falar de habilidades associadas a representações em tabelas e gráficos, nós também podemos encontrar no currículo paulista habilidades que apresentam essas aprendizagens para a gente. E chegando no nível 4, fazendo um estudo de algumas das habilidades, a gente também consegue fazer relações com as habilidades do currículo paulista para o planejamento das aulas. Aqui mais uma habilidade, onde foi feito esse percurso, uma a uma, lendo, fazendo essas análises, entendendo o percurso dessas habilidades, pensando na melhor forma de preparar a nossa aula. Vale a pena o estudo detalhado de todas as habilidades do currículo, porque se vocês notarem, a gente está analisando o 9º ano, mas as habilidades também se encontram nos anos anteriores, né? Lembrando que nós estamos falando de ciclo. Dando aqui o nível 4, também trazemos outras habilidades que podem estar sendo estudadas. No caso aqui, a nossa nível 4, última habilidade, também a relacionamos com a habilidade do 3º bimestre. Essa última habilidade, analisar dados dispostos em uma tabela de dupla entrada,
nós apresentamos como possibilidade desse estudo a habilidade 22 do 9º ano, que está no 3º bimestre. Então, agora nós vamos apresentar o simulador. Esse simulador foi uma proposta do MMR para que a gente entendesse numericamente como os dados da escola podem ser organizados para que a gente consiga atingir a meta. Então, vamos simular o alcance da meta por meio desse simulador, tá? Então, nossa escola em estudo tem um IDEB de 2019 4,8. E nós supomos, tá? É uma suposição mesmo, que a nossa escola tem a meta para esse ano de valor 5. Então, vamos lembrar, nossa escola é do 9º ano, os dados dela em relação ao nível de proficiência em língua portuguesa é 246,96, matemática 251,13, e a taxa de aprovação dessa escola é 0,97. Então, se a gente usa o simulador, nós temos aqui esses dados da escola dos anos finais. E o que nós fizemos? Nós pensamos em manter os dados tanto do nível de proficiência em língua portuguesa, como também o nível de proficiência em matemática. E nesse primeiro caso, né, nessa primeira simulação, só alterar aqui a taxa de aprovação. Então, nós tínhamos uma taxa de aprovação 0,97 e simulamos agora uma taxa de aprovação de 0,99. Um aumento de 2 pontos percentuais, que significa que a cada 100 alunos, nós estamos pensando em ter 99 alunos aprovados. Nesse caso, nessa simulação, a escola teria um IDEB de 4,9, mas na nossa simulação, a nossa escola teria como meta 5. Para essa simulação, a escola não atingiria a meta. Mas, assim, deixar muito claro que nós estamos simulando numericamente. É muito importante que seja feito o estudo de todos os níveis de proficiência, do entendimento dessas taxas de aprovação, porque a gente precisa pensar do 6º ao 9º. O que está acontecendo nesse percurso? Aqui nós mostramos dados numéricos, o que, de certa forma, dá um norte para a gente pensar no alcance dessa meta. Mas o estudo detalhado das habilidades, dos níveis de proficiência, vão estar auxiliando o planejamento das ações. A outra possibilidade de estudo para o simulador é pensar em avançar no nível de proficiência em língua portuguesa. Então, a escola estava no nível 2 e agora a média da escola está no nível 3, né? Nós colocamos o limite inferior do nível 3 aqui em língua portuguesa. E avançar um pouco em matemática, mas dentro do nível 3 ainda. E manter a taxa de aprovação que a escola tinha inicialmente. Se a gente observa com essas variações aqui nos valores, a escola atinge a meta que é 5. Mas é um ponto de atenção. Quando a gente coloca que a escola avançou no nível de proficiência, nós precisamos pensar que a média de proficiência da escola avançou de um nível para o outro, né? Mas nós não podemos esquecer que mesmo que haja esse avanço, pode ser que ainda temos alunos nos níveis anteriores. Então, esse é um ponto de atenção. Trabalhar com todos os níveis, desde o nível mais baixo, avançando nível a nível. E uma terceira simulação aqui de valores, nós pensamos que haja o avanço aqui em língua portuguesa, também avanço em matemática, só que agora a matemática passando do nível 3 para o 4, lembrando, a média da escola, e mantendo a taxa de aprovação. Nesse caso, o simulador mostra para a gente um IDEB de 5,3, onde a escola acaba atingindo um resultado acima daquele esperado que seria a sua meta. Bom dia a todos, colegas professores, coordenadores. Uma grande alegria de estar aqui novamente reunido com vocês, né? Hoje nós vamos falar das escalas de proficiência do SAEB. O que eu vou aqui trabalhar com vocês, né? Eu trocar uma ideia com vocês, isso acho que é muito importante deixar bem claro, que ao falar da proficiência do SAEB, tanto na disciplina de matemática como na disciplina de língua portuguesa, isso não significa que o professor da área de ciências humanas tenha que dar aula de matemática. O que nós vamos conversar aqui são
contribuições que o professor da área de ciências humanas também pode estar articulando com essas outras duas disciplinas. Então, isso eu acho que é muito importante, já no início da nossa conversa, deixar bastante claro, para que o professor não venha depois, no ATPC ou no momento que vocês estiverem conversando com eles, falar, mas eu tenho que dar aula agora de matemática. Não é isso, né? Então, durante o processo da nossa conversa aqui, do nosso diálogo aqui que nós vamos ter, eu vou trazer algumas sugestões, né? Algumas questões para possíveis serem trabalhadas com os alunos, aonde vai aparecer a matemática. Tudo bem? Então, para a nossa conversa, eu vou partir do currículo paulista do ensino fundamental, anos finais. Tá bem? Então, eu vou começar a conversar com vocês, aonde o compromisso com o desenvolvimento da competência. Né? Então, vejam, lá no nosso currículo, na página 35, logo na apresentação, fala o seguinte, como já é, né, explícito, né, anteriormente, o currículo paulista sinaliza as necessidades que as decisões pedagógicas promovam o desenvolvimento de competências. Vocês vejam que aí a competência eu também deixei bem marcada, né? Porque a nossa ideia é fazer esse desenvolvimento dessas competências, né? Necessárias ao pleno desenvolvimento do estudante. Então, acho que fica bem marcado que a nossa preocupação aqui também é com esse pleno desenvolvimento do estudante. Então, volto a dizer, nas áreas todas que nós vamos estar aqui trabalhando, temos essa preocupação com a questão da competência e fazer um caminho que a gente vai estar percorrendo durante o ciclo desse aluno, né, desse desenvolvimento pedagógico dele. Bom, então ele vai colocar que isso foi tirado da BNCC, né? O currículo paulista define competência como mobilização de conhecimentos, e aí vem os conceitos e procedimentos, né? Habilidades, que são práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para desenvolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, quando eu coloco também esse exercício da cidadania, eu vou, durante o processo, mostrar o quanto que essas disciplinas todas, né, seja matemática, seja da área de ciências humanas, seja na nossa língua portuguesa, está nesse pleno exercício da cidadania. Vamos imaginar um aluno que não saiba, ou melhor, não tenha uma leitura que seja ela crítica, para ele, no exercício dessa cidadania, na hora de que seja uma entrevista de um emprego, ela é fundamental para quem ali está fazendo a conversa, o diálogo, perceba o quanto aquele aluno é protagonista, tá bem? Então, vamos lá. Aqui é um outro slide, onde eu trago, né, e está até sinalizado isso, é importante, que na geografia, e aqui, pessoal, eu vou começar pela disciplina de geografia, tá? Então, olha, na geografia, por exemplo, é comum o uso do termo alfabetização cartográfica para referir-se a um conjunto de saberes e de fazeres relacionado a noções básicas, tá? Como reconhecimento de área e sua representação, identificação da visão vertical e oblíqua, presentes em mapas da linha, do ponto, da escala de proporção, a leitura de legendas, reconhecimento de imagens bidimensionais e tridimensionais, orientação e a utilização e leitura dos pontos de referência, entre outros, fundamentais para desenvolver a autonomia na leitura e na produção de representações do espaço. Vejam que aqui eu sinalizei todo quase esse parágrafo, aonde que eu coloco que reconheço nesse trecho que o que se estuda em geografia tem relação com conceitos da matemática. Volto a dizer, o professor de geografia não vai ensinar matemática, mas na hora que ele estivesse trabalhando com escala
no mapa, né? E, enfim, ele pode ali pontuar para o aluno que ali também existe matemática, né? Então, quando ele vai, por exemplo, fazer uma análise de um gráfico, né, da questão de população, ele pode fazer uma referência dali, tem o quê? Matemática. Né? Então, vejam, ele não vai ensinar matemática, mas ele vai demonstrar aonde existe matemática. Porque quando ele fala de gráfico, por exemplo, quando um aluno for ter uma avaliação onde apareça gráfico, ele vai também estar familiarizado com gráficos. Bem, e depois o outro parágrafo coloca: a matemática utiliza o termo alfabetização matemática. Portanto, vejam que eu também marquei aqui a alfabetização matemática, como eu também marquei, né, o uso do termo alfabetização para geografia, que vai trabalhar com a questão da cartografia. Então, isso é muito importante, porque eu entendo que muitas vezes a gente fala o aluno não está alfabetizado, seja em língua portuguesa ou em matemática. Temos que pensar que também os nossos alunos, muitas vezes, também não estão alfabetizados na leitura de mapa, né, de cartografia. Tá? Então, aqui eu trouxe esses 2 pontos para a gente perceber o quanto se conversam essas 2 disciplinas. No próximo slide, ele traz o seguinte: esse processo de alfabetização cartográfica ocorre de forma gradual. Então, isso é muito importante. Não é uma questão de alfabetização mesmo. Né? É um momento que você vai, aos poucos, inserindo no aluno essa leitura cartográfica. Né? Eu, conversando com a Juliana, que é minha esposa, também formada em geografia, né, pela Unesp, ela me dizia que quando você está, por exemplo, nos anos iniciais, como que você faz essa alfabetização cartográfica? Né? Através das cores. Né? O amarelo, daí você cria a legenda com a cor amarela, com a cor verde. Então, nesse processo, você já vai alfabetizando essa criança, né, a ter uma leitura geográfica, a ter uma leitura dessa cartografia. Né? Então, é muito importante a gente perceber que tudo é gradual, mas é importante começar o trabalho. Né? É importante a gente dialogar sobre isso para que a gente possa perceber que é um processo. Por que toda hora eu estou falando nesse processo? Porque mais à frente eu vou pegar o 6º ano. E lembrando que as provas do SAEB, ela vai, no caso, o 9º ano. Mas quando se vai avaliar esse aluno no ano 9º, está se avaliando o ciclo. Tá? Então, por isso que é importante que eu trago aqui essa forma gradual. Porque não é somente naquele momento do 9º ano. É todo esse processo, todo esse caminho que o aluno percorreu, que está sendo avaliado. Tá? Bom, depois o outro ponto que eu grifo é: na infância, o estudante experimenta, né, o grafismo como forma de expressão, e o desenho pode ser considerado uma das primeiras manifestações do processo de alfabetização. Então, como nós dissemos, né, aqui eu uso a palavra desenho, a gente pode colocar como sendo a palavra cor também, né, nesse processo de alfabetização. E aí, em seguida, com um repertório ampliado, representa cartograficamente o espaço, tendo como base elementos presentes no seu lugar de vivência. Né? Então, aí você, o professor, obviamente, usando desse lugar que ele está, né, você pode trabalhar com esse aluno. Então, isso eu acho que é muito importante para que a gente perceba essa construção, né, de ciclo. Né? Não é do dia para a noite que esse aluno vai ficar formado, né? Mas é dentro desse processo do ciclo, dentro desse caminhar, né, percorrido pelo conhecimento, que ele vai estar sendo formado. Bom, e aí então eu coloco: temos que entender que o SAEB é uma avaliação de ciclo. É o caminho do conhecimento do aluno que será avaliado. O que esse aluno, durante o período do 6º ano ao 9º ano, aprendeu ou adquiriu de conhecimento. Tá? Então eu trago essa reflexão para a gente continuar o nosso diálogo. E aí outro ponto que eu acho muito importante que eu trouxe, que também está lá na página 37, na apresentação, é o seguinte:
alfabetização científica, né? Refere-se ao desenvolvimento de procedimentos e conhecimentos necessários para a pesquisa, a comunicação oral ou por meio de textos escritos em linguagem verbal. Então, outra questão muito importante, ele vai falar de pesquisa. Então, na área de ciências humanas, a gente também trabalha com muita pesquisa, né? E aí essas pesquisas, elas podem ser de variados temas, como violência à mulher, né? Enfim, a questão da violência, né? A questão do racismo. Então, a gente pode trabalhar com vários, e trabalhamos muito com pesquisa. Aqui, quando ele coloca comunicação oral, né? Por meio de textos escritos ou linguagem verbal, também em áreas de ciências humanas, né? Essa comunicação oral ela é muito interessante, porque você, por exemplo, em história, você pode fazer essa história oral, né? A questão de você fazer uma entrevista com alguém que passou por determinadas situações e fazer todo um levantamento histórico a partir daquela comunicação oral. Até tempos, acho que dias atrás, né? O ano passado, vamos dizer assim, nós tivemos um ATPC onde que falava sobre essa questão, né, da história oral. Bem, e depois eu trago uma outra sinalização que é o seguinte, né? O letramento e o multitratamento garantem a participação dos estudantes na prática social mediadas pela leitura e a escrita e habilitam também a produzirem texto que envolve as linguagens verbal e não verbal. Por que eu sinalizei isso? Lá nos níveis, né, de proficiência do SAEB, na língua portuguesa, também vai colocar linguagem verbal e não verbal. Tá? Então, daí o fato de eu também ter sinalizado esse momento. Bom, e aqui eu trago esta alfabetização científica se estende a todas as disciplinas. Então, não é uma questão de uma disciplina ou outra disciplina. Todas as disciplinas ela têm essa alfabetização científica. Né? Embora explicitamente o SAEB avalie as disciplinas de língua portuguesa e matemática, todas as demais disciplinas estão envolvidas nesse percurso formativo feito pelo aluno. Que o aluno possa ser compreendido como esse ser em processo de formação, sempre. Então, ele está em um ciclo, e nesse ciclo, nesse caminhar, ele está nesse processo de formação, aonde todas as disciplinas têm esse caráter científico. Tá? Isso é muito importante. Bom, então agora nós vamos para as contribuições da área de ciências humanas do currículo paulista para o desenvolvimento das habilidades das escalas de proficiência, né, no SAEB, para matemática e língua portuguesa. Então, volto a frisar, aqui são contribuições da área de ciências humanas. O professor não vai, né, digamos assim, dar aula de matemática ou de língua portuguesa, mas são contribuições que vão, durante esse caminhar, aparecer para a gente poder trabalhar. Muito bem. Como eu disse, na área eu começo com geografia, então aqui eu trago 3 habilidades que estão no currículo paulista de geografia, né, onde a gente vai trabalhar uma das primeiras habilidades, que é discutir a importância da água para a manutenção de formas de vida e relacionar com a sua disponibilidade do planeta, tipos de uso, padrões de consumo e práticas sustentáveis para preservação e conservação. Então, essa é uma das habilidades. Então, volto a dizer que eu escolhi essas 3 e pegando do 6º ano para dar essa ideia de ciclo, essa ideia de formação, tudo bem? Bom, outra que eu trago também do 6º ano é caracterizar os biomas, né, ecossistemas e os recursos naturais em diferentes lugares e relacionar com os padrões e componentes climáticos, hidrográficos, geomorfológicos, né, pedagógicos e biológicos. Então, vocês estão percebendo que o João tem uma certa língua presa, vocês vão perceber que há
né? Algumas palavras me traem, né? Bom, e depois a última que eu coloquei aqui é identificar e analisar as características das paisagens transformadoras pela ação antrópica e a partir dos processos de urbanização, industrialização e desenvolvimento da agropecuária em diferentes lugares. Vamos imaginar agora esse professor na sala de aula e vai trabalhar essas três, né, habilidades, ou uma dessas três, tá bom? Não há necessidade, obviamente, cada professor vai estar em um âmbito. Porém, eu trago aqui para a gente poder ter uma visualização de como isso vai ser percorrer durante o processo, percorrer durante esse ciclo, tudo bem? Tá? Então, eu vou começar pela questão de discutir a importância da água. Vejam que aqui eu trago um talão de conta de água, né? Que não é aqui da nossa cidade, eu peguei de um outro lugar, né? Onde você tem todas essas numerações, onde o aluno começará a ter questões matemáticas. Não é que o professor, volto a dizer, vai trabalhar matemática, mas vejam que legal, consumo real, 13 metros cúbicos. Então, isso é interessante, mostrar para o aluno, quando tem o número 3 em cima do M, é metros cúbicos. Percebe que, nesse momento, quando o professor de geografia está trabalhando essa questão da água e começa a trabalhar com um talão de cobrança dessa água, né, como que isso se faz, vejam que aí ele vai ter uma oportunidade de discutir e de analisar essa questão de metros cúbicos, tá bom? E aqui você tem a questão de todas as sinalizações, né, do movimento que está sendo cobrado, né, a leitura anterior, a leitura atual, então aí o professor pode trabalhar com continha mais simples que seja, né, embora esse aluno esteja no 6º ano, mas voltar a fazer esse exercício da conta, né, então perceber da onde que saiu esse 13 metros cúbicos? Olha, você tem uma leitura anterior e você tem uma leitura atual. Olha que interessante, né? Como que você vai fazer isso? Então, vamos lá. Consumo faturado, né? 15 metros cúbicos. Tá? Então, percebam, agora, quanto que você vai pagar por isso? Né? R$ 42,37. Então, vejam que tem bastante números aqui que o professor está trabalhando, ele não está saindo fora da habilidade que foi proposta pelo currículo e, ao mesmo tempo, ele está ali dialogando, né, com um aluno sobre essa matemática que está inserida no seu cotidiano, como lá no início da apresentação do currículo coloca. Tá bem? Então, percebam que todo é um movimento natural. Tá? Então, aqui depois ele traz dados dos últimos 6 meses, né? E aqui, no caso meu, que eu peguei isso aqui, ele não traz os consumos, né? Enfim. Mas aí, percebam que o aluno, quando tiver com esse aluno, vamos pensar que ele, nesse momento, vai estar em casa, né? Ele vai estar trabalhando com o talão da água da sua casa. Ao lado, eu coloquei um talão de cobrança da CPFL, né? Portanto, a Companhia de Força e de Energia, aonde também tem as questões numéricas aí para também ser trabalhada e desenvolvida. Voltando um pouco, por que eu trouxe? Porque você também pode trabalhar a questão da água no sentido que são as hidrelétricas que vão gerar essa energia, né? Como você também pode questão de sinalizar essa questão do ecossistemas e os recursos naturais. Então, vejam que você pode trabalhar tanto a habilidade ali 17 como a habilidade 5, né? Enfim, aqui depois analisar as características das paisagens transformadoras, né? Então, você pode discutir, através de um talão de força e luz, todas essas mudanças que ocorrem, né? Enfim, percebam que para construir uma hidroelétrica, muitas vezes você tem que, né, trazer uma água para um determinado lugar, né, onde existia lá uma casinha, onde existia uma paisagem, ali não vai mais existir, porque ali vai ser inundado para poder gerar, né, um reservatório, vamos dizer assim, para que essa água depois vá para
usina hidrelétrica. Então, vejam, e aí você pode entrar em várias questões através de um talão, né, de força e luz, porque você pode questionar questões políticas, por que escolheram aquele lugar, né? Ali você pode discutir porque aquele lugar foi escolhido para levar as empresas até aquela região. Então vejam que tem muita coisa a ser discutida. Como, por exemplo, será que naquele lugar não seria melhor levar um outro tipo de captação para essa energia? E aí você joga uma pesquisinha ali para o aluno a buscar referências de outras formas de se produzir energia, que não seja só a hidroelétrica. Percebem que nesse movimento você está com questões numéricas na sua frente e, ao mesmo tempo, por trás desse talão de cobrança de força e luz, tem todo um processo político que também pode ser discutido. Tem todo um processo meioambiental que pode ser discutido, né? Então, isso que nós estamos colocando aqui são sugestões para que vocês possam conversar com seus colegas professores, né? Aqui eu trouxe um simulador de consumo de energia, tá? Aqui está marcando 48 kW, né? Que você também pode mostrar para os seus professores, esse para os seus alunos, aonde você clicando nesse site, você vai colocando o que você tem na sua casa de eletrodomésticos, né? E ele vai simulando o quanto você está gastando de quilowatt, que depois isso transforma em valores reais, tá bom? Bom, isso aqui é apenas um... Aqui outra coisa que eu trago e finalizo, né, também em vermelho, que são as porcentagens. Então, o que compõe essa tarifa? Né? Então, perceba que o professor, trabalhando aquelas 3 habilidades, ele não está saindo do currículo, e agora ele vai também entrar, talvez, se assim ele desejar, um processo político também, um processo econômico. Porque como é que se compõe essa tarifa? Né? Para discutir com os seus, né, promissores, a distribuidora desenvolve uma série de custos, né, que devem ser considerados na definição de tarifa. Desta maneira, a tarifa, né, consiste em 3 custos distintos: tributos, né, distribuição e compra de energia. Então, aqui, olha, novamente, o professor pode discutir a questão política do nosso país em relação a essas questões de tributos, tá? Bom, e aqui eu coloco aqui, porcentagem. O primeiro corresponde a 29,5% do valor na conta de energia. Vejam como tem valor de tributos em cima disso tudo. Quase 30% você paga de tributos, né? O segundo é de 17%. Eu esqueci de marcar aqui o segundo. E o terceiro é de 53%. Então, a compra de energia mesmo, né, é só 50%. Né? Os tributos, daí ele coloca, né, os tributos correspondem às contas, são de esfera federal, estadual e municipal. Daí ele coloca os impostos que estão sendo colocados. Então, para o nível federal, temos o PIS, o FINS, para nível estadual, temos ICMS, e para nível municipal, o COSIP. Percebe que, às vezes, quando um aluno está assistindo uma televisão, essas siglas, né, elas aparecem nos noticiários. Então, perceba que o professor de geografia, ele, ao trabalhar aquela tarifa, que tem números correspondentes matemáticos, óbvio, né, ele também está trabalhando a sua disciplina, está trabalhando toda essa discussão política e faz parte do cotidiano do aluno, porque em algum momento, em algum noticiário, ele já ouviu falar dessas siglas. Então, perceba que o professor não está deixando de trabalhar o currículo paulista, e muito menos está deixando de trabalhar a sua disciplina. Aqui o que eu trago são algumas sugestões ou referências, assim se posso dizer, como que esse professor está ali movimentando esses números e fazendo com que o aluno perceba que a matemática está inserida nesse cotidiano que está na vida dele. Então, num jornal que esteja ele ouvindo na televisão, quando fala dessa sigla, ele já vai ter uma referência de um número matemático,
que 29% vai para o governo federal. Percebem? Então, isso é importante o aluno perceber. Outra questão que eu trago, e aí depois para a gente poder trabalhar com tabela, e assim por diante, né, são, como eu coloquei, né, o uso consciente. Então, aqui você tem a questão do chuveiro, quanto você tem de consumo do chuveiro. Então, em 32 minutos, né, consumo médio mensal é de 70 quilowatts, né, participação na conta da sua energia, 33%. Então, olha que é bastante. Então, o professor pode colocar uma tabela como essa na sala de aula, ou hoje, né, na sua sala virtual, e conversar com esses alunos, né? E o que é interessante é que ele também pode pedir para o aluno transformar essa tabela dessa forma, né, em gráficos, né? Pegar esses números que estão aí e fazer um gráfico, né? Fazer com que esse aluno exercite, né, também esse movimento junto com a matemática. Tá? Então vejam aí que uma lâmpada acesa por 4 horas, ela vai ter um consumo médio de 9 kW, né? E vai ter uma participação de 4%. Alguém pode falar assim, mas é pouco, né? Mas, às vezes, a gente vai num cômodo, né? Isso podemos falar, né? Você vai num cômodo, acende a luz, alguém te chama, você sai daquele cômodo e esquece a luz lá do quarto acesa por mais de 4 horas. Já são 4% de algo que você vai pagar que você não usou. Então, discutir esse uso, né, também consciente é isso. Olha, saiu do quarto, nem que você vai voltar daqui a pouquinho, mas apaga a luz, porque pode ser que você não volte daqui a pouquinho. Tá bom? Então, aqui... E aí, para as meninas, né, tem lá o secador de cabelo. Né, ou para os meninos também que gostam de usar o secador. 10 minutos só. Olha o tanto de consumo. 3%. Tá bom? Então, nessa relação também está o quê? O cotidiano, porque tem o liquidificador, né? Tem o aparelho de som. Veja que são questões que estão no cotidiano do aluno. Bom, e vamos para as escala de proficiência agora. Tá? Bom, então agora, na escala de proficiência de matemática do 9º ano do ensino fundamental, no nível 1, nós analisamos e colocamos o seguinte: reconhecer o maior ou o menor número em uma coleção de números racionais representados em forma decimal. Então, a gente vai ver esses números, né, de forma decimal, tanto nas contas que foram apresentadas, né, dos talões de conta que foram apresentadas, como agora também nessa última tabela que apresentamos. Bom, tratamento de informações. E aqui vem interpretar dados apresentados em tabela e gráficos de coluna. Tá? Então, percebam que quando você está trabalhando, fazendo esse movimento lá no 6º ano, esse aluno, durante esse processo do ciclo, quando ele chegar no 9º ano, isso para ele vai ser tranquilo, porque foi um movimento que o professor já vem trabalhando com ele desde o 6º ano. Aí eu trago novamente a tabela, porque como eu comentei aqui sobre a questão, novamente eu trago ela. E aqui o nível 2. No nível 2, a gente colocou o quê? Interpretar dados apresentados em um gráfico de linha simples. Associar dados apresentados em gráfico de colunas a uma tabela. Então, percebam que está se conversando. Tá? Então, esse aluno, quando for fazer essa avaliação de matemática, né, do SAEB, né, lá no 9º ano, são coisas que ele já pode ter visto no 6º ano. Continuando, também coloquei o nível 3, números e operações, né, álgebra e funções. O nome aqui é aquele nome que assusta, porém, o que nós vamos olhar aqui? Analisar dados dispostos em uma tabela simples. Né? Analisar dados apresentados em um gráfico de linha com mais de uma grandeza representada. Então, percebam que a gente talvez tem um nome na questão da matemática, né? Porém, são coisas que vão ser trabalhadas.
Volto a dizer, não é o professor ensinando matemática, é apenas o professor sinalizando que tanto nos boletos ali de cobrança, né, tem matemática. Quando ele faz um movimento do consumo, né, sustentável, ele vai ver matemática. Tá? Então, isso que é importante, vocês também conversarem com seus professores. Bom, agora eu vou para história, tá bom? Em história, eu vou aqui, tá lá na página 483, tá? E eu escolhi a habilidade 22 de história, aonde que agora eu já estou no 9º ano. Também eu peguei uma habilidade do 9º ano. Discutir o papel da mobilização da sociedade brasileira do final do período ditatorial até a Constituição de 88. Então, aqui, ele vai falar o processo de democratização, né? A Constituição de 88 e a emancipação da cidadania, e assim por diante. Bom, por que eu escolhi essa habilidade do 9º ano? Porque agora eu vou trabalhar também com língua portuguesa. E aqui eu trago para nós, porque em língua portuguesa a gente vai trabalhar com charge também, vai aparecer bastante charge, eu trago o salão de humor, esse é o primeiro aqui do lado, né, é o primeiro cartaz do salão de humor, que é de 1974. Então, como nós estamos falando de um processo de redemocratização, e estamos aqui nesse processo de redemocratização, eu trouxe o nosso salão de humor, que é de aqui de Piracicaba. Percebe? Então você traz esse aluno próximo à cidade dele, faz com que ele perceba que esse salão de humor também está ligado a essa redemocratização. Não é apenas um salão no sentido para ir lá, ver os cartazes e vir, mas tem um cunho, né, político por volta daquilo. E aí eu trago um cartaz, né, que é liberdade de expressão, e aí o X em cima do cara ali, eu acho muito bacana. Um tanque de guerra ali, onde um general, enfim, está lendo, que aí você pode até pensar no AI-5 e assim por diante. Tá? Então são duas charges que eu trago para serem trabalhadas, serem pensadas. Aqui, depois a gente vai perceber também, eu trago duas charges. Uma de 74, né, que é que é o primeiro trabalho premiado no Salão de Humor, de 74, né, que é do Laerte, que inspirou o cartaz de 2018, 45 anos depois. Por que eu escolhi essas duas? Né? Porque tem algo muito interessante, que é o conto, né, do dinamarquês Hans Christian Andersen, né, que é a roupa do rei. Né? Agora, o aluno, para poder entender essas duas charges, ele tem que conhecer o conto. Ele olhar para isso sem conhecer o conto, né, ele não vai entender nada. Porque na primeira charge, lá de 74, ele fala, o rei estava vestido. Agora, se você não conhece o conto, não vai entender por que ele está falando que o rei está vestido. Na de 2018, ele fala, não foi golpe, não foi golpe. Né? Então, para o aluno poder se apropriar desse conhecimento que está na charge, ele também precisa se apropriar do conhecimento que está no conto, que eu coloco aqui depois para vocês, onde vocês podem encontrar o conto para ler, porque eu não vou contar para vocês, e vocês, alguns talvez até conheçam, né? Bom, vamos lá. A escala de proficiência do SAEB agora. Então, a gente vai entrar na escala de proficiência. Então, o que eu coloquei? Na língua portuguesa, no ano, né? Lógico, ensino fundamental, nível 1. Então, nesse nível, o estudante provavelmente são capazes de reconhecer expressões características da linguagem científica e jornalística. Tá? Então, o aluno precisa reconhecer essas expressões que estão também ali naquela charge. Bom, aí eu coloco o nível 2, e aqui eu coloquei reconhecer recursos, né, argumentativos em artigos de opiniões. Bom, mas acima eu tinha colocado relacionar elementos verbais e não verbais.
tá? E também coloquei a questão da charge. Percebam que nós estamos vendo, e no de cima também tem poemas e charge. Perceba que nesse nível 2, a gente também está trabalhando com todos esses elementos que estão lá na charge. Aí eu trago uma letra de música, para não dizer que eu não falei das flores, né? Caminhando e cantando e seguindo a canção, enfim. Né? Eu trago essa letra dessa música, porque lá no nível 3, o que ele vai estar trabalhando ali? Né? Identificar elementos narrativos em letra de música e fábulas. Né? Então ele traz essa questão da letra de música. Como eu estou trabalhando com a questão lá da redemocratização, então eu trouxe essa música, ou essa letra de música, do Geraldo Vandré. Então, vejam, eu estou trabalhando o currículo, né, da área de ciências humanas, estou trabalhando a disciplina de história, estou naquela, né, que está comentando sobre a questão da redemocratização do Brasil. Eu trago uma letra de música, né, que está no contexto, e também estou aqui trabalhando, né, nesse caminhar, desse processo do ciclo com esse aluno. Porque quando esse aluno se apropria daquele conhecimento, obviamente que numa avaliação onde vai ser pedido para ele alguma questão sobre letra de música, esse exercício já feito pelo professor, né, pronto, ele já está, então, no nível 3. Então, percebe que ninguém tem que sair fora do currículo, ninguém tem que deixar de dar aquilo que é da sua disciplina, né? Mas são contribuições que podem estar sendo trabalhadas. E também trago o nível 5. Aí eu coloco localizar a informação principal em reportagem. Novamente, eu trago, então, as duas charges. Por que eu trago as duas charges? Localizar informações principal em reportagem. Por quê? Você pode pedir para o aluno fazer pesquisa se houve alguma reportagem sobre essa charge, sobre isso que aconteceu. Novamente, no nível 5, inferir informações em contos, crônica, notícia e charge. Para ele poder ler aquela charge, ele tem que ter uma informação do conto. Senão, ele não vai conseguir interpretar a charge. Aonde que está isso? No nível 5. Né? De linguagens não verbal e de pontuações em charge. Enfim, percebe que essas coisas, né, elas estão se dialogando a todo momento. Agora eu vou para a filosofia, a gente vai para o ensino médio, né? Bom, aqui no ensino médio e aqui com filosofia, eu estou pegando a habilidade sempre 3, que é elaborar hipóteses e selecionar evidências, né, e compor argumentos relativos a processos políticos, econômicos. Né? E lá depois eu grifei, né, gráficos, né, tabelas e tradições orais, e entre outros. Bom, por que eu sinalizei isso? Lá na frente eu vou comentar mais sobre. Aqui, em sociologia, né, 106, diferentes gêneros textuais. Eu marquei também comunicação de forma crítica e marquei também reflexiva e ética. Tudo bem? Bom, continuando. E aqui, no quarto bimestre, né, eu peguei essas habilidades também, 503, que é identificar diversas formas de violência. Por que eu peguei essa aqui? Porque a gente vai também fazer um quadro para poder trabalhar com a questão da violência. E aí, o objetivo de conhecimento em filosofia é comportamentos opressores, modos de violência. Em geografia, representação cartográfica da violência. Né? Objetos de conhecimento em história, o uso institucional, político, social e cultural da violência. Né? E em sociologia, nós vamos trabalhar formas e dimensões da violência, física, psicológica e assim por diante. Então, percebam que essas estão dialogando.
Aqui eu trago um quadro do Ministério Público, né, do Estado de São Paulo sobre a violência de vítima do feminicídio. Tá? Então, eu tenho uma tabela, tenho os números, né, aqui apresentados. Bom, e aí, novamente, eu vou para a terceira série do ensino médio, lá do SAEB, né, nível 1. Então, tratamentos de informações, associar uma tabela de até 2 entradas de informações, apresentada textualmente ou em gráfico de barras ou de linhas. Tá? Bom, no nível 2, associar um gráfico de setores e dados percentuais apresentados textualmente ou em uma tabela. Bom, novamente, eu também trago a questão da letra da música do Geraldo Vandré, tá bom? E também trouxe também a mesma charge que eu usei lá no 9º ano para discutir aí depois cada área, cada disciplina, né, tá fazendo a sua reflexão em cima dessa charge. Tá? Isso em língua portuguesa. Então, a charge e a letra da música, a gente vai trabalhar onde? Em língua portuguesa do 3º ano do ensino médio, que também está no nível 1. Identificar elementos narrativos em história em quadrinho, reconhecer a relação de causa e consequência em lendas, né, inferir o sentido da palavra em letras de música e reportagem. Tá? Bom, acelerando mais um pouco. Depois, no nível 7, em língua portuguesa, nós temos que reconhecer variantes linguísticas em letras de música e piadas, né, e inferir efeitos de humor e ironia em teorias da charge. E aquelas 2 charges apresentadas, elas têm muito de ironia, né, muito de ironia. Então, percebe que, então, o aluno, ao reconhecer a ironia lá na charge, ele vai estar na onde? Nível 7 de língua portuguesa. Então, percebam que ninguém está saindo fora da sua disciplina e, ao mesmo tempo, está contribuindo, aqui no caso, para a língua portuguesa. Bom, acho que era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero ter contribuído, né, com vocês, tá bom? Acho que isso é muito, muito bacana. Eu acredito que a gente possa, nesse momento, ter feito algo que vocês possam, numa TPC ou numa conversa com seus professores, ter uma visão de trabalho, né? E aí, lógico, cada comunidade escolar, cada colega professor vai se sentir à vontade para pegar essas sugestões ou vir a trabalhar com outras que sejam possíveis, dialogar, contribuir, né, tanto para a disciplina de matemática como para a língua portuguesa. Era isso, né, que eu tinha para trazer como contribuições para vocês. Um abraço a todos. Muito obrigado.